Paz e bem. Boa noite, queridos ministros e ministras da Eucaristia, das exéquias e dos doentes, seriam os três aspectos. Vocês já receberam o primeiro vídeo, onde nós falamos um pouquinho sobre o encontro com os doentes e os idosos. E, claro, nada mudou um pouco, talvez, daquilo que vocês já aprenderam no curso que vocês fizeram. Ali era apenas para a gente ter consciência desse tempo, que como não dá para fazer as visitas pessoais, né? Ao menos a gente tentar manter contato com as famílias, né, desses idosos, e às vezes, se é possível, falar até com eles através do Zap, do telefone. E é isso que os ministros devem manter, ou são chamados a manter essa caminhada. Nos próximos vídeos, a partir de hoje, nós vamos agora fazer uns pontos de reflexão, diretamente para você, ministro da Eucaristia. Seja esposa, seja mulher, seja homem, não há diferença, é a mesma dimensão. Então, um grupo de pequenas reflexões que nós queremos fazer. Então hoje nós vamos fazer essa nossa primeira reflexão, mas vamos iniciar esse nosso vídeo com a oração ao Espírito Santo, fazendo o nosso pedido ao Espírito Santo para que realmente isso aqui seja de muito proveito. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, coração aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de tornar-se semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer com todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, a preguiça, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, se for preciso, para ser fiel. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração do Cristo e cumprir humildemente a vontade do Pai. Amém. Nossa reflexão de hoje, então, para nosso crescimento, ao mesmo tempo formativo, mas de crescimento de vida, é o seguinte: estar sempre em comunhão com a igreja hierárquica, com o bispo e com o pároco, ou seja, com os freis. A diocese, temos de entendê-la como uma família, que é a sede da diocese. Esta família diocesana não mora todos nessa sede, mas mora nas diferentes casas. Quais são as casas da família diocesana? São justamente as paróquias. E as paróquias, por suas vezes, também elas habitam nas suas casas. Quais são as casas da paróquia? São as comunidades do qual você, como ministro, pertence. Eu vou falar o termo ministros, mas sempre também entendendo homem e mulher, né? Que senão cada vez tenho que repetir, né? Tá? Então, a sua comunidade é essa casa da paróquia. Portanto, o bispo é o pai, ou seja, é o pastor desta família diocesana
ou da igreja que está na diocese. E o pároco e os demais presbíteros são seus colaboradores. Por sua vez, quem são os colaboradores dos párocos e presbíteros? São justamente todos os que exercem as lideranças e os diversos ministérios na paróquia e nas comunidades. Os batizados, todos eles, incluindo os bispos, os presbíteros e os diáconos, formam uma única família na fé. Única família na fé. Interessante, Santo Agostinho, quando ficou bispo, ele dizia assim para o seu povo, tá? Com vocês eu sou cristão. Sou batizado e sou cristão com vocês. Para vocês, eu sou bispo. Isto é, exerço essa função de bispo. Isso pode ser dito também para nós, pároco, também para mim, né? Com vocês todos, eu sou um batizado e, portanto, sou um cristão. Para vocês, eu sou, no momento, pároco. E isso que vai formando, então, essa dimensão de família. Os presbíteros, os diáconos, o bispo, todos formam uma única família na fé. E o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, das exéquias, da comunhão aos enfermos, ele é um membro desta família diocesana. E, portanto, você, ministro, tem a mesma dignidade que todos os demais batizados. Em primeiro lugar, é essa dignidade. Não é o ministério que dá, mas é o batismo que dá essa dignidade. E dentro dessa dignidade, somos igual ao Papa, ao Bispo, aí igual a todos. Não há diferença. Então, o batizado é comum verdadeiramente a todos. E é a partir do batismo que nós somos membros da igreja e, portanto, fazemos e formamos esta família. Disto vai acontecer o quê? Vai acontecer a importância da gente estar continuamente buscando a unidade da Igreja Universal. Que pena, né? Estragar essa palavra universal, né? Certo? Para imitar a Igreja, para enganar né, o nosso ilustre Edir Macedo colocou Igreja Universal. A Igreja Universal existe desde sempre na palavra católico. A palavra grega católico significa do universo, universal. Então, é a igreja nossa, né, de Jesus Cristo direta, que é a igreja universal. Portanto, é a dimensão católica. Então, somos realmente participantes disso. Somos, portanto, uma única igreja. Mesmo os que não são, que nós chamamos católicos romanos, isto é, católicos romanos não em relação a Roma, mas em direção da sede da igreja no mundo, que é Roma, com o Vaticano, e que lá está o nosso pastor de todos os batizados da nossa igreja. Portanto, nós somos esta única igreja, orientada e conduzida pelos sucessores dos apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Os padres não são sucessores dos apóstolos, são os bispos. E entre esses sucessores dos apóstolos, existe o sucessor direto de Pedro, que é o nosso Papa.
a mesma liderança que Pedro recebeu de Jesus Cristo sobre os apóstolos, o Papa, que é um bispo, recebe, quando escolhido pelo colégio cardinalício, recebe a dimensão de sucessor direto de Pedro. Então, depois, todos os demais bispos, porque antes de ser Papa, ele era bispo, e ainda continua bispo de uma diocese. Então, o Papa, que é o sucessor de São Pedro, ele é o bispo da diocese de Roma. Só que, é claro, com a função de Papa, ele não fica atendendo ali. Então, ele tem o bispo auxiliar dele, da diocese de Roma, que é o que vai fazer todo o trabalho, mas o bispo titular da diocese de Roma é o Papa. Vamos guardar isso para a gente buscar sempre mais essa questão da unidade. Por isso, claramente, promover e preservar essa unidade é responsabilidade minha como sua. Então, eu sou responsável como pároco, que hoje estou pároco, de promover essa unidade. E você também tem a mesma responsabilidade, né, de promover sempre a unidade. Ao ser enviado como ministro, você é para uma comunidade, ou para a matriz, ou para uma comunidade, ou para uma capela, que nós chamamos, na verdade, ou é da matriz, ou é da capela. E é o serviço desse lugar para o qual você está nomeado, é que faz com que ali você exerça o ministério. É claro que esse ministério pode ser exercido em toda a paróquia, né? Independente já tem autorização, porque você pertence a essa paróquia. Mas especificamente é na sua comunidade que você vai exercer esse ministério, consequentemente promover e preservar a unidade. Esse é o primeiro papel no relacionamento da comunidade, certo? Não é distribuir a Eucaristia, porque a Eucaristia, esse é do exercício do ministério, mas a função de fé é promover ali a unidade. É comum, né, que os bispos e os conselhos da diocese colocam normas para os ministros da Eucaristia. Vocês receberam todas essas normas. E também é comum que deixem alguns dos critérios para a paróquia decidir. Nós não temos tantos critérios diferentes, né? Até fiquei pensando qual seria o critério diferente, né, da diocese, né? Mas estamos seguindo aqueles da diocese. Portanto, né, nós temos que buscar isso. Assim, portanto, as normas, os usos, os costumes paroquiais são simplesmente para complementar as orientações diocesanas. Nenhuma atitude ou mudança nossa, orientada pela paróquia, pode ser contra a orientação diocesana. Tem que ficar bem claro isso, sempre. A falta de unidade numa diocese é um contra-testemunho. E a falta de unidade na paróquia é maior ainda. E a falta de unidade na comunidade é maior contra-testemunho da nossa fé cristã católica. É triste ver comunidades divididas. E olha que nós temos algumas comunidades
que tem grupos descontentes um com o outro e acabam criando divisões. A gente pode pensar diferente, mas vamos nos entender. Não vamos nos entender. Então, o grupo que critica o outro e faz divisão, isso é diabólico. Por que que é diabólico? Porque a palavra diabo significa cortar, separar. Dia. Separa. Quando eu digo diálogo, esse dia significa um fala, o outro escuta. Então, esse tipo de divisão criada em algumas comunidades chama-se diabólica, porque divide e quebra a unidade. É um contra-testemunho. Por quê? Primeiro, vai prejudicar a comunidade. Segundo, cria até divisões tão fortes que vai prejudicar as celebrações. Que tristeza ver quando um grupo começa a liderar, às vezes, uma comunidade, e o outro entrega, aquele que entregou fica magoado por qualquer coisa, ou então aquele que entrou fala, e isso cria divisão. Então, a unidade da igreja. Então, terminando agora disso, é para você, ministro da Eucaristia, o maior responsável de unir a sua comunidade. Como para mim, pároco, é a minha maior responsabilidade unir a paróquia. Para o bispo, a primeira responsabilidade é unir todas as paróquias. E assim o Papa vai unir todas as dioceses do mundo e vai criar a unidade da igreja, que é aquilo que Jesus Cristo quis e que na oração ele rezou muitas vezes. Pai, que todos sejam um. Eu digo também agora, parabéns, ministro, para você que cria essa unidade. Eu rezo, Pai, que os ministros todos sejam grandes criadores da unidade da igreja, da unidade da fé. As ideias diferentes vamos discutir, mas a questão da fé e a nossa fidelidade a Cristo não tem discussão. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou contra, porque o próprio Jesus diz, quem não é por nós, é contra nós. A todos, uma boa semana, paz e bem.